faltas ao expediente e o reflexo dessas faltas nas férias. Para o gestor de férias, para o especialista em departamento pessoal, é de extrema importância conhecer essa questão das faltas e o reflexo que essas faltas terão no direito às férias, ou seja, nos dias de direito às férias desse trabalhador. Me acompanhe. Na vigência do período aquisitivo, se o empregado comete faltas injustificadas, o empregador pode reduzir o período das férias. Nesse sentido, o artigo 130 da CLT determinou um sistema de escalonamento de férias, ou seja, na medida que o empregado falta ao expediente, existe uma redução nos dias de férias em que o trabalhador tem direito. E foi aí que criou-se uma escala de faltas. Vamos dar uma olhadinha no quadro para ficar mais claro. Olha só. Se o empregado tiver até 5 dias de faltas, ele tem direito a 30 dias. Se o empregado tiver até 5 dias de faltas, ele tem direito até 30 dias de férias. Se o empregado tiver de 6 a 14 dias de faltas injustificadas, ele tem direito a 24 dias de férias. Se ele tiver de 15 a 23 faltas, ele terá direito a 18 dias de férias. Se ele tiver de 24 a 32 faltas, ele ainda terá direito a 12 dias de férias, e se ele tiver acima de 32 faltas, ou seja, de 33 em diante, ele não terá direito às férias. Então, é interessante notar que o empregado que falta aí 32 ou mais de 30 dias de férias, muito raramente ele vai continuar na empresa. Não é muito provável que ele vai continuar na empresa. Mas, porém, se acontecer, ele já perde o direito às férias. E olha só, especialista em departamento pessoal, quando o empregado tem 5, 10, 15, 20, enfim, você vai analisar a escala dessas faltas e analisar nessa tabela que foi apresentada aqui no quadro, nessa tabela aí do quadro, os dias em que ele tem direito de férias. Não é pegar essas faltas e descontar do período e descontar dos dias que ele tem direito de férias, não. Por favor, você vai seguir essa escala, você vai seguir essa tabela. Então, vamos supor, se o empregado, você percebe que o empregado tem entre 15 até 23 dias de faltas, então ele vai ter só 18 dias e acabou. Então, tem muita gente que faz da seguinte forma, pega os 30 dias a que ele teria direito e desconta os dias de faltas. Não é assim, tá? Não é assim. Você vai sempre seguir essa tabela. Nota, as faltas devem ser computadas dentro do período aquisitivo. Então, na verdade, você tem que descontar ou computar, melhor dizendo, essas faltas dentro do período aquisitivo, porque quando termina aquele período aquisitivo, o trabalhador pega suas férias, tira suas férias, goza suas férias, e um outro período aquisitivo tem início. Então, as faltas elas devem ser computadas dentro do próprio período aquisitivo. Ou seja, se o trabalhador trabalhou todo o ano de 2023, essas faltas elas devem ser, essa escala ela vai ser utilizada para as férias que ele pegaria dentro de 2024, porque você sabe que ele trabalha 12 meses e tem os próximos 12 para gozar essas férias, e é dentro desses próximos 12 meses que será computada essas faltas, o que serão computadas essas faltas. E um ponto importante também é que é vedado ao empregador descontar do período de férias, dos períodos de férias de direito, as faltas do empregado ao trabalho. Foi aquilo que eu já expliquei para vocês. Então você tem que seguir a tabela, você tem que seguir aquela escala para fazer esse cômputo das férias relacionados ou proporcionais às faltas. Isso está lá no artigo 130, parágrafo 1º da CLT.
Aqui nós temos nesse quadro um exemplo prático. Perceba que do dia 2 de janeiro de 2022 até o dia 1º de janeiro de 2023, o empregado teve 3, 5, 11, foram computadas aqui 13 faltas. 13 faltas foram computadas nesse período aquisitivo. Então, nesse caso, de acordo com a escala, de acordo com aquela tabela, com aquele quadro apresentado pela legislação, você tem aí para o empregado apenas 24 dias de férias. Ele teve 13 faltas, então ele está na escala de 6 a 14 faltas. Nesse caso, ele tem 24 dias de férias. Então, repetindo, foi aquilo que eu falei para vocês, essas faltas elas devem ser computadas dentro do período aquisitivo. Elas têm que ser computadas dentro de 2023, então, dentro de 2022. Portanto, em 2023, quando ele for tirar as suas férias, é que essas faltas vão contar. Ou seja, isso não pode passar para 2024, isso não pode ser utilizado lá em 2024. Não. Se o período aquisitivo dele foi de 2022 a 2023, esses 12 meses, então essas faltas terão que ser computadas dentro desse período e utilizada em 2023, ao longo desses 12 meses de 2023, em qualquer época ali que ele for tirar as suas férias. É exatamente isso que mostra esse quadro aí, olha. Dias de direito inicial, 30 dias. Quantidade de faltas no período aquisitivo, 13 faltas. 13 faltas injustificadas. Dias de direito final, 24 dias. Fundamento CLT, artigo 130, parágrafo 2º. Perda do direito às férias, mesmo sem ter faltado injustificadamente ao seu serviço, o empregado não terá direito às suas férias quando está lá na CLT, artigo 133, que diz: não terá direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, redação dada pelo Decreto-Lei nº 1535, de 13/4 de 1977, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída, incluído pelo Decreto-Lei nº 1535, de 13/4 de 1977. É importante explicar que esse parágrafo aqui, ele foi revogado. Isso não existe mais. Então, ignore esse parágrafo. Ele foi revogado. Segundo, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias, incluído pelo Decreto-Lei nº 1535, de 13/4 de 1977. Ou seja, esse parágrafo está dizendo que quando o empregado permanece em gozo de licença, seja qualquer tipo de licença, auxílio-doença, licença maternidade ou qualquer outro, por mais de 30 dias, quando ele se afasta do emprego por mais de 30 dias, por qualquer motivo, recebendo salário, recebendo remuneração, ele deixa de ter direito às férias, ele perde o direito às férias. Digamos que tenha um empregado que se acidentou e ficou mais de 30 dias fora da empresa, porém recebendo remuneração. Ele perde o direito às férias, ele vai perder de forma automática o direito às férias. E se por um motivo qualquer a empresa paralisar total ou parcialmente as suas atividades e continuar pagando salário aos seus funcionários, esses funcionários perdem direito às férias. É fácil entender isso, pois a empresa ela fica parada por qualquer motivo, seja por um
alguma crise, seja por rever as suas operações ou por qualquer motivo que seja, a empresa paralisa, porém continua pagando aos seus funcionários por mais de 30 dias, não é justo que, ao retornar às atividades normais, esses empregados vão parar outra vez para gozar as férias. Então a legislação prevê que nesses casos o empregado ele perde o direito às férias. E o parágrafo 4º diz o seguinte: se o empregado tiver percebido da Previdência Social prestação de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos, ele também vai perder o direito às férias. De repente, aquele funcionário que se acidentou e ficou afastado recebendo da Previdência Social por mais de 6 meses, ele também vai perder o direito às férias. A licença maternidade ou qualquer outro afastamento, ele vai perder o direito às férias. Mas presta bem atenção, aqui ele está falando de meses. Por exemplo, nós temos aí casos de funcionários que, em virtude de doença, ele fica afastado por mais de 6 meses, recebendo o auxílio doença da Previdência Social. Então, nesse caso, ele já não tem mais direito às férias, porque você imagina, são 6 meses parados. Então, são 6 meses parados. Então, quando ele volta, não tem como ele assumir as suas atividades e dentro desse prazo, dentro desse período, ele ainda gozar as férias nos próximos 12 meses. Então, isso não acontece. Se ele ficar parado durante 6 meses recebendo auxílio-doença, ele perde direito às férias. Por mais de 6 meses, né, ele perde direito às férias e vai passar a contar a partir do próximo período aquisitivo. Então, o trabalhador, em 2023, ele trabalhou ao longo de 3 meses, digamos assim. Quando foi no 4º mês, ele teve que sair e se afastar pela Previdência Social em virtude de doença, em virtude de qualquer problema de saúde, acidente, e ele permaneceu ao longo de 6 meses do ano de 2023 afastado e recebendo remuneração da Previdência Social. Nesse caso, ele só vai contar um novo período aquisitivo a partir de 2024. Esse período aquisitivo de 2023 ele perde. Significa que em 2024 ele não vai mais pegar férias. Muito pelo contrário, em 2024 vai passar a contar um novo período aquisitivo que ele só vai usufruir em 2025. O parágrafo 2º diz assim: quando o funcionário permanecer em gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias, ele também perde o direito às férias. Se por algum motivo esse funcionário ficar afastado da empresa, mas recebendo o salário por mais de 30 dias, ele vai perder o direito às férias. Repetindo, se esse funcionário por qualquer motivo permanecer fora da empresa, mas recebendo o salário por mais de 30 dias, ele vai perder o seu direito às férias. E o próximo período aquisitivo contará a partir do momento em que o atual se extinguir. Por exemplo, no ano de 2023, esse empregado passou 45 dias fora da empresa recebendo salário por qualquer motivo que seja, por doença, qualquer motivo que seja. Esse período aquisitivo de 2023, ele já perdeu. Significa que em 2024 ele já não vai tirar as férias. O novo período aquisitivo vai passar a contar a partir de janeiro de 2024 em diante, e ele só vai gozar as férias em 2025, correspondente ao período conquistado ou adquirido em 2024. É importante notar também que, especificamente no inciso 3º, abaixo transcrito, paralisação parcial ou total é aquela que resulta em motivo de força maior ou calamidade pública, devendo a empresa comunicar com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim. Então, o que se entende por paralisação parcial ou até mesmo paralisação total é aquela paralisação que resulte em força maior, como também em calamidade pública, reconhecido inclusive pelas autoridades. A empresa ela precisa comunicar com no mínimo 15 dias de antecedência o início e o fim dessa paralisação.
E para quem a empresa deve comunicar? Ao órgão local do Ministério de Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria. E ainda afixar aviso nos respectivos locais de trabalho. Então a empresa ela precisa divulgar amplamente essa paralisação com 15 dias de antecedência, tanto do início quanto do fim, tanto do começo como do término dessa paralisação, será avisado com 15 dias de antecedência, para que os empregados fiquem cientes desse acontecimento. Então, quando há essa paralisação, a empresa avisa aos empregados com 15 dias de antecedência, divulga isso amplamente com a fixação de cartazes em diversos locais de trabalho, com aviso ao Ministério do Trabalho e Emprego, os sindicatos da categoria, todos muito bem avisados. Será iniciado um novo período aquisitivo quando do retorno do empregado após o período de duração de quaisquer hipóteses do artigo 133 da CLT. O que isso quer dizer? Isso significa que, ao retornar dessa paralisação, passará a contar um novo período aquisitivo de férias para os funcionários. Um novo período passará a contar após o retorno. Relembrando mais uma vez, aqui no artigo 133, parágrafo 3º da CLT, quando o trabalhador deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa, ele também perde o direito às férias.